Muito bem, dando sequência ao programa Mulheres e agora abrindo esse segundo bloco aqui na programação da Imagem da Cidade, agradecendo muito por você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa também, claro, em meio a tantos outros programas que são colocados em evidência aqui na nossa TV Galega. E apresentando o meu convidado, comigo aqui no nosso estúdio, o professor Tuco Weg, que é professor e coordenador do coletivo O Amor Vence, e hoje vem falar sobre uma roda de conversa, um ciclo de conversa muito importante que promete movimentar Blumenau ao longo aí dos próximos meses. Professor Tuco, seja bem-vindo aqui à TV Galega. Oi, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Estamos aí. Pois é, professor, e a gente vai destacar justamente esse evento promovido pelo coletivo O Amor Vence, e nesse caso um ciclo de conversas com o tema Jesus e os direitos humanos. Uma proposta que promete realmente, professor, já levando em consideração aqui essa temática, Jesus e os direitos humanos, promete trazer muitas questões importantes, inclusive nessa convivência social que hoje vivemos em pleno 2024, professor. Pois é, a proposta é justamente isso, podendo observar, né, como as relações sociais ficaram nos últimos anos assim mais tensas, né, mais ríspidas. A gente poder propor uma roda de conversa, de diálogo, de papo mesmo entre pessoas que, com um tema que é um tema meio universal, um tema que fala sobre nós, quem somos, como agimos uns com os outros, como a gente convive, como a gente quer escolher conviver, né? Professor, e assim, relacionar justamente nessa figura, colocar aqui o momento Jesus e os direitos humanos, é fazer também um comparativo, é entender realmente a vivência, a experiência, a passagem que teve Jesus Cristo nessa relação com os direitos humanos, que é coisa muito antiga também, né, professor? Pois é muito impressionante o que Jesus fez 2000 anos atrás. Ele fez coisas que 2000 anos depois a gente ainda não conseguiu repetir. Tão avançado ele era. A nossa conversa, por exemplo, quer passar por essa ideia de um Jesus que olha, por exemplo, para um ladrão na cruz e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que olha para a mulher adúltera que leva até ele com o objetivo de ver ele condenar, né, a culpa dela e teria que ser apedrejada pela lei da época, ele diz: eu não te condeno. Que olha para os religiosos e diz hoje que as prostitutas iam entrar no reino dos céus antes deles. Ele diz coisas muito provocativas e todas elas levando ele para perto das pessoas que eram mal vistas ou malquistas, o pobre, o doente, o aleijado, o cego, a pessoa rejeitada socialmente. Ele convivia com essas pessoas e tudo que ele traz de palavra é para acolher essas pessoas. Então isso é um pouco do que a gente quer trabalhar com essa ideia de direitos humanos a partir de Jesus, a partir desse olhar de alguém que 2000 anos atrás acolhia todas as pessoas como hoje nós ainda não conseguimos. Realmente é um grande aprendizado. E, ao mesmo tempo, professor, é um grande momento de a gente poder olhar um pouquinho para dentro de nós e pensar até que ponto esse sentimento, muitas vezes, de justiça, que hoje está tão impregnado na nossa sociedade, né? Os justiceiros que estão presentes, principalmente nas redes sociais, de repente, parar um pouquinho e julgar menos e estender esse olhar um pouquinho mais amplo, mais apurado, para o próximo, de repente não apontar tanto o dedo para o próximo que a gente não vê com tanta facilidade hoje em dia na nossa sociedade. E poder olhar para o próximo como um espelho de mim, sou eu, nós somos humanidade. Né? Paulo, alguns anos depois de Jesus ter, enfim, morrido, ressuscitado, para quem crê nisso, né? Alguns anos depois, Paulo escreve que em Cristo, ele interpretando a figura de Jesus, ele diz: em Cristo já não existe mais nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. E diz isso 2000 anos atrás, dizendo: já não há mais diferenças entre nós, as diferenças que a gente é alucinado por estabelecer entre eu e o outro, que faz com que o outro seja alguém que eu devo me proteger dele ou atacar ele, ou sei lá o que.
Paulo diz, interpretando Jesus, que já não existe mais isso. Em Cristo somos um. Judeu, grego, homem e mulher. Quer dizer, ele fala de coisas muito, muito avançadas, 2000 anos atrás, coisas que nós estamos correndo atrás delas ainda hoje. E que a gente até vinha avançando bastante nesse sentido. Acho que a sociedade melhorou muito em muitos aspectos, né? Tipo, a gente não tem mais escravos. As mulheres estão trabalhando, né? Estão construindo ainda com resquícios, né, do machismo, do racismo, está tudo aí ainda, mas já foi pior. Só que nos últimos anos parece que houve um recrudescimento de novo. De novo a gente começou a olhar o outro como inimigo. De novo a gente começou a criar assim paredes, muros, cheios de ressentimento, de mágoa, de ódio. E que é preciso conversar. O único jeito de superar esses ressentimentos é conversando. Por isso que a gente propôs uma roda de conversa. Pois é, eu mencionei na abertura dessa nossa entrevista, professor, que essa roda de conversa, esse ciclo de conversas vai movimentar aí os próximos meses aqui na nossa cidade, mas já neste mês de abril temos um encontro no final do mês, já um encontro, e nesse caso trazendo como subtítulo, digamos assim, Jesus e a pobreza, e o encontro agora no dia 27 de abril. Exato, sábado 27 de abril às 5 horas no Cafundó, Bar Cultural, ali na Pastor Oswaldo Hess. O tema é esse, a gente dividiu ao longo do ano, a gente preparou 4 temas para trabalhar, e o primeiro é a pobreza, e a gente quer discutir um pouco disso, com o olhar do pobre, que é muito, às vezes, culpado pela sua pobreza, julgado pela sua pobreza, como alguém que não se esforçou bastante, que enfim, é constantemente condenado, né, com esse olhar da meritocracia, uma meritocracia cruel, que não percebe as diferenças, né? Que mérito há em comparar alguém que teve acesso à faculdade, a isso, aquilo, outro, desde pequenininho, computador, internet, comparar com a vida do cara que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, está correndo atrás do atraso. 2, 3 gerações atrás, seus pais, seus avós, bisavós, seus ancestrais eram escravizados aqui, viveu sempre na periferia da cidade. Então esse cara tem um contexto social por trás dele que a gente precisa entender, porque só entendendo que a gente acolhe e olha para essa pessoa e diz, cara, nós que temos mais condições, precisamos fazer juntos algo por ele, por quem não tem, e não tem porque historicamente não tem, é uma construção social histórica. Professor, e nesse acolhimento, no caso a sociedade, mas também as autoridades, o que poderia ser feito, na sua opinião, por exemplo, olhando daqui para frente, para dar uma vida mais justa, uma vida mais digna, para quem realmente vive ali a realidade da pobreza? Muitas pessoas até imaginam que, poxa, Blumenau não existe. Existe sim, muitas pessoas que vivem realmente à margem ou até abaixo desse conceito de pobreza. O que poderia ser feito, na sua opinião, justamente pela sociedade, mas mais do que isso, pelas autoridades? As autoridades, a questão política, precisa olhar para o pobre como responsabilidade deles, responsabilidade política, né? Então a discussão que a gente tem que ter nos municípios, estados e no país é como a gente pode oferecer acesso à moradia, acesso à educação decente, acesso à saúde, acesso ao lazer, espaços de lazer e convivência, que estão sempre nos lugares mais bonitinhos da cidade, né? Nas periferias você não tem espaço. A cultura, a arte, tem que ser oferecido. O Estado ou o município, no nosso caso, né? O ente público, tem que ir para as periferias, tem que entrar nas periferias. A gente, ou ainda mais utopicamente, essas pessoas não deveriam mais estar nas periferias. Não deveria existir periferia onde mora o esquecido, onde mora o rejeitado. Isso é uma construção urbana cruel demais. Ele mora longe de tudo e ele não tem grana para vir. Quem tem grana mora perto de tudo e tem acesso a tudo. Então é uma construção que, enfim, tem que entrar na pauta, pelo menos, né? Nós temos que pensar nisso, discutir isso, ao invés de discutir tanta picuinha que se discute, tanta probleminha banal, tanta disputinha de poder assim inútil. Discutir coisas reais, importantes, que vão fazer diferença na vida.
Jesus e a Pobreza, agora no dia 27 de abril, fazendo parte dessa roda de conversa, esse ciclo de conversa promovido pelo coletivo O Amor Vence. Fala um pouquinho mais sobre esse coletivo, professor, como é que ele nasceu e hoje quem faz parte do mesmo? O coletivo nasce quando a gente vai percebendo esse recrudescimento, né? A gente é um grupo de amigos, esse recrudescimento das relações sociais, e um olhar com muito julgamento, muito dedo na cara, muito moralismo barato, acusando todo mundo de tudo, e a gente pensa, cara, a gente juntos, um grupo de amigos cristãos, conversa, cara, a gente podia criar um espaço para se contrapor a isso, para falar de Jesus, dessa figura do Jesus histórico que acolhe, né, que perdoa, que acolhe, enfim, vamos tentar criar esse espaço. E aí a gente está já há alguns anos, faz 4 anos ou 5 anos que a gente está aí tentando criar alguns espaços de conversa aqui e ali, acolá, nos aproximar de algumas pessoas. E esse ano, enfim, a gente conseguiu planejar esse... Aí veio pandemia no meio disso, né, e aquela confusão toda mesmo, a gente se desmobilizou um pouco. E esse ano a gente conseguiu ajeitar esse ciclo de conversas, que eu acho que vai ser bem legal. Você é professor, teólogo e o coordenador hoje do coletivo O Amor Vence, né? Nessa linha, aproveitando esse momento também aqui, quando a gente fala, por exemplo, de política, quando a gente fala de religião, e até algumas pessoas estendem falando sobre futebol, são coisas que não devem, né, no caso, ser questionados, cada um tem as suas preferências. Só que a gente não vê dessa forma, a gente vê realmente, não é um questionamento, mas é um desrespeito muito grande entre um pelo outro, envolvendo, por exemplo, política e religião, professor. Como é que nós poderíamos amadurecer diante desse olhar e colocar de fato a palavra respeito, por exemplo, nessa convivência de diferenças partidárias, diferenças ideológicas, diferenças no conceito da religião, mas o respeito prevalecer acima de tudo? A partir da nossa perspectiva, como o Amor Vence, e de um coletivo cristão, né, a gente pode botar essa pauta do respeito, essa ideia do respeito como base de qualquer diálogo, simplesmente olhando para Jesus, é o que ele fazia. Né? Jesus discutia e conversava com todos. A única coisa que Jesus tinha pouca tolerância era com os intolerantes. Ele acolhia todos, mas ele acusava às vezes aquele que queria dividir, acusar, ser um acusador, né? Esse cara sobressair de uma forma errada, né? É o que são os momentos de tensão que existem nas narrativas do Evangelho, são normalmente entre Jesus e os religiosos, que na época de Jesus são também os políticos, né? Hoje em dia, de novo, a gente tem uma mistura de religião e política acontecendo outra vez, né? Curiosamente, mas na época de Jesus era mais ou menos a mesma coisa, né? Política e religião eram as mesmas pessoas que faziam essas duas coisas naquele tempo. E são com essas pessoas que Jesus às vezes tem problemas, porque o que ele propõe é um desmonte das estruturas de poder. Quando ele fala... o que ele fala e o que ele vive é uma proposta de desmonte de estrutura de poder e hierarquia. E isso causa problemas sérios para quem tem o poder. Se ele não tiver um olhar generoso de quem quer usar o poder para o bem coletivo, se ele não tiver esse olhar, ele vai se sentir muitíssimo agredido por Jesus, né? A ponto de querer matá-lo, né? Professor, e nessa linha de exemplos, agora colocando essa temática a respeito, por exemplo, no seio familiar, dentro de casa, olhando na relação pais e filhos, por exemplo, é muito difícil a gente, de repente, querer construir um ser indiferente quando ele está ali convivendo, por exemplo, com um pai que aponta muito o dedo, com uma mãe que aponta muito o dedo, com um pai ou com uma mãe que não consegue, por exemplo, respeitar ali os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, ou mesmo nas redes sociais se mostra um ser que às vezes é desconhecido, porque assim acontece muitas vezes, né? Nas redes sociais a gente desconhece aquela pessoa que está no nosso dia a dia. Isso é super comum, né? As pessoas, nossa, como pode, né? Essa pessoa disse isso, escreveu isso, o que aconteceu? Eu nunca imaginava.
É um drama, né? É um drama. Eu sou professor, né? Trabalho com adolescentes e sei a realidade de muitos deles, assim, né? Muitos vivem em ambientes e eles repetem o que eles vivem, né? Eles repetem. Mas, ao mesmo tempo, falando desse meu público de trabalho, né? O adolescente, eles são criaturas fantásticas. Tem muita gente hoje em dia que fala, esses adolescentes de hoje, aliás, toda geração diz isso, esses, no meu tempo, cara, são pessoas incríveis, cheias de potencial de transformação e cheias de vontade de um mundo melhor. Se tem alguém que tem vontade de um mundo melhor, é um adolescente. Porque o mundo todo, ele está chegando agora, né? Ele está tomando consciência do mundo agora. E ele quer um mundo bom para ele. Então, eu acho que é uma pessoa que está aberta para rever os conceitos. Apesar de que é difícil, traz muita coisa de casa, mas são pessoas que querem um mundo melhor. E se a gente conseguir apresentar propostas de mundo melhor, eles vão topar. E nesse querer um mundo melhor, o coletivo Amor Vence, então está promovendo esse ciclo de conversas com o tema principal, Jesus e os direitos humanos, e depois tem subtítulos, no caso. No dia 27 agora, Jesus e a pobreza, e os demais, professor, e os demais questionamentos que serão colocados ao longo dos próximos meses, ao longo desse ano, nessa roda de conversa. Nós vamos propor, nós pensamos nos grupos que talvez sejam os grupos que mais sofrem com a questão do agressões, digamos, que se opõem à ideia de direitos humanos, né? Os grupos que mais sofrem esse tipo de agressão. E aí, então, o próximo encontro, que seria, acho que em junho, se eu não me engano, vai ser Jesus e os LGBT, a comunidade LGBT. Depois vai ser Jesus e o machismo. E depois vai ser Jesus e o racismo, pensando nesses 3 temas, né? A homofobia, machismo e racismo, a partir do olhar de Jesus, ou do jeito de Jesus encarar o ser humano, como que ele olha para as pessoas, né? Porque todos são esses questionamentos grupos que estão fortemente presentes nos dias atuais também, ao longo de toda a construção da sociedade, mas atualmente também muito presente, e algumas pessoas insistem em deixar de lado, em de repente fechar os olhos e tentar seguir em frente, ou de repente afundar ainda mais quem vive esse preconceito. E é terrível, porque problemas escondidos jamais serão solucionados. Jamais. Essa ideia o único jeito de tratar um problema é trazendo ele para a pauta, trazendo ele para a conversa, fazendo ele se tornar pauta, fazendo ele se tornar assunto. Então a ideia, mesmo como você tinha mencionado antes, de religião e política não se fala, né? Cada um tem o seu. Na verdade, todos os assuntos deveriam ser pauta. A gente deve falar sobre todas as coisas, ter a liberdade de falar com respeito, né? Porque hoje também, quando você fala a liberdade de dizer, tem gente que quer liberdade para ser racista, quer liberdade para ser homofóbico, quer liberdade para ser uma pessoa horrorosa, né? E isso é algo que é questionável, né? A liberdade de expressão, ela tem um limite, ela é importantíssima, né? Você é jornalista, estamos, né? vendo e acompanhando grandes debates no nosso país em torno também dessa temática, professor. Para poder finalizar, aproveita e reforça o convite para quem nos acompanha agora aqui, o nosso telespectador da TV Galega, para estar com vocês, de repente nas redes sociais, acompanhar as próximas agendas. Fica à vontade, professor. Tá bom, dia 27 de abril, então, a gente vai estar no Cafundó, Bar Cultural, o pastor Oswaldo Hess. Você pode, às 5 horas da tarde, você pode achar a gente na internet e tirar dúvidas e saber mais sobre o conteúdo, o formato das conversas, e tirar dúvida e conversar diretamente com a gente, procurando por @oamorvencesc. @oamorvencesc, a gente está no Instagram com esse arroba. Lá é o canal mais fácil de se conhecer, de você conversar com a gente, tirar suas dúvidas. E
É isso. E aqui no nosso canal, na TV Galega, agradeço demais a sua presença, por dividir um pouquinho mais também sobre essas temáticas, esses questionamentos, esses assuntos que devem ser também colocados nessa roda de conversa familiar, nessa roda de conversa, de repente, nas empresas, sempre com muito respeito. Obrigada, professor. Obrigado. Tá bom? Valeu. Gente, intervalo comercial. Na sequência tem muito mais, tá? Eu volto já.